Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 5. E depois leremos também o versículo de número 14. Todos encontraram? Amém? Amém. A minha versão diz assim, eu estou com a NVI. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhece a sua voz. Repita assim, porque conhece a sua voz. Eu sigo lendo. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pai eterno e soberano, uma vez mais eu rogo a Tua presença sobre a nossa vida. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja, ó Pai, derramada sem medida sobre os nossos corações, Senhor. E que eu venha desaparecer e que o Senhor, ó Pai, apareça e ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor já depositou em nós. Eu creio, ó Pai, no agir do Senhor. Eu confio, ó Pai, na essência e no poder que há na Tua palavra, Senhor. Com muito temor e tremor, ó Pai, eu estou aqui diante da mesma. Certo estou de que o Teu Espírito administrar em cada coração, em cada vida, nesta oportunidade. Assim eu oro e creio, ó Pai, na Tua palavra. Amém. Meus irmãos, eu quero até usar um termo do pastor Eliel, gostei muito dessa expressão, e eu quero fazer uso dela, ele vai me permitir. Eu quero pensar com vocês, nesta oportunidade, sobre a seguinte expressão: conhecendo a voz do bom pastor. Conhecendo a voz do bom pastor. É sempre normal e habitual, e até de certa forma regra, de as aplicações de ministrações sempre vir no final. Mas eu vou contrariar esta regra e eu quero fazer primeiro a aplicação, só para nós entendermos a perspectiva da proposta nesta noite. E sem abusar da bondade dos meus companheiros, eu gostaria que, se eles acharem graça a mim, eu queria que vocês fossem ali por trás. Todos vocês, pode, pastor? Aqui no corredor. Eu vou instruir vocês o que eu quero. Bom, eu pedi aos meus companheiros para estarem ali no corredor, exatamente para entendermos o que estaremos ministrando nesta oportunidade. E aí vocês vão entender. Conhecendo a voz do bom pastor.
conhecendo a voz do bom pastor. Eu mudei o nome deles, até para dificultar um pouco, e vocês entenderem a proposta com mais propriedade. Eu vou perguntar aqui uma pessoa, e essa pessoa ela vai distinguir para mim de quem é a voz. Número 2, por gentileza, a voz de comando. Jesus está voltando. De quem é essa voz? Não sabe? Número 2, agora você vai ouvir essa voz aqui. De quem é essa voz? Jesus está voltando. Não, você vai ouvir e vai dizer para mim de quem que é essa voz. Fala. Jesus está voltando. De quem é essa voz, número 2? Não é do bom pastor. Tá bom. Número 1. De quem que é essa voz, número 1? Jesus está voltando. De quem é essa voz? Eu não sei. Não sabe. Ainda o número 1. De quem que é essa voz, número 1? Jesus está voltando. Da Rutinha. Número 3. De quem que é essa voz, número 3? Jesus está voltando. Não sei. Não sabe, número 3? Não. Número 3, fala o seu comando aí, por favor. Jesus está voltando. De quem é essa voz? Não sei, não sabe. Número 4. Vou perguntar, de quem que é essa voz aqui, ó? Jesus está voltando. De quem é essa voz? Do Reginaldo. Do Reginaldo. Agora, de quem que é essa voz aqui, o número 5? De quem que é essa voz, número 5? De quem é? De quem que é essa voz, número 5? Oi? Não sabe? Não sei. É porque essa voz ela não fora falada, ela não pronunciou. Agora ela vai pronunciar, quer ver? Jesus está voltando. De quem que é essa voz? Jesus está voltando. Não, de quem que é essa voz? Não sabe? A princípio ela não falara. E aí você não soube quem que é a voz. Depois de falado, também não soube. Por gentileza, meus companheiros, por favor, adentre o templo. Sim. Mas por que o senhor distinguiu a voz dela? Porque eu conheço a voz dela, eu ouço a voz dela sempre, né? O que o fez conhecê-la? O timbre de voz, o sotaque. A convivência também? A familiaridade com a voz dela me fez saber que era ela. O tempo teve interferência nisso? O tempo, você fala com o tempo para conhecer, sim. Então é necessário o tempo? É necessário o tempo. Então quanto mais tempo o senhor estiver com ela, mais familiarizado com ela você vai estar? Mais tempo, eu acho que o relacionamento, quanto mais a gente conversa um com o outro, a gente vai saber quem é a pessoa, né? Isso é recíproco? Eu acredito que sim. Ela conhece mais a minha voz do que eu mesmo. O senhor percebeu que algumas vozes foi difícil de distinguir? Foi. A primeira eu não consegui saber qual que era. E por que não conseguiu distinguir? Eu não consegui identificar, porque eu acho que é pela mesma razão, talvez por não
falar sempre com essa pessoa. Como eu não falo sempre, como eu não tenho contato, como eu não tenho relacionamento com frequência, aí eu não vou entender, não vou saber quem é. Algumas vozes eu consegui identificar, porque são mais assim... Familiarizada? E são também bem únicas, né? Algumas vozes tá bem identificada. Algumas vozes, como por exemplo, quando nós ouvimos lá dentro ou lá de fora, mesmo que eu tivesse aqui dentro, eu saberia a voz de quem era dos irmãos que estavam lá de fora. Agora, daqui de dentro, ficou mais difícil. Então não precisou de ver a pessoa para distinguir a voz? Não, senhor. Não precisou. Algumas não. Outras eu não consegui mesmo. Então pela voz dá para distinguir. Se a gente conhece a pessoa, sim. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, deu para você entender qual que é a proposta, a perspectiva da palavra nesta noite? Conhecendo a voz do bom pastor. Por que é necessário que nós conhecemos a voz do bom pastor? Primeiro, há uma enxurrada de pregadores que ocupam vários púlpitos neste mundo afora, falando que está fazendo uso da palavra de Deus. Falam no nome de Deus, ensinam no nome de Deus, falam que Deus que está falando, que Deus está ordenando, quando na verdade não é Deus falando. Por que é necessário que eu conheça a voz do pastor? É para que quando nós nos depararmos diante dessas circunstâncias, diante desses pseudos pregadores, pseudo pastores, pseudo ensinadores, eu vou saber distinguir que aquela voz não é a voz de Deus. Não obstante ser pessoas renomadas, pessoas conceituadas, pessoas que estão na mídia social, isso não é sinônimo de pessoas comprometidas com Deus. Não é sinônimo. Carregar um título de pastor, de obreiro, de evangelista, isso também não é sinônimo de comprometimento com Deus. E aí, dado o fato dessas pseudas mensagens, evangelhos facilitados, negociados, tem levado a muitos de nós a perder, a não dar conta mais de distinguir a voz de Deus. E eu preciso de distinguir quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Deus nos usar é uma coisa, agora nós usarmos Deus é outra coisa. Quando Deus nos usa, o que falamos acontece, mas quando eu uso Deus, o que eu falo não acontece. Ouvimos tantas mensagens nas mídias, até aparentemente com a máscara de que é Deus falando, usam a palavra, mas distorcem. Não ensina conforme ela é. Até porque tem medo de perder as suas membresias, perder o número, perder a quantidade. Aí preferem serem covardes do que usar a palavra de Deus. Deus manda fazer isso e a pessoa pega, não faz.
Esse exemplo que nós colocamos aqui no início é exatamente a proposta para pensarmos nesta noite. Eu conheço a voz do bom pastor. Eu conheço. Para exemplificarmos isso, eu lembro-me de um jovem, de um adolescente, que ainda na sua tenra idade, ele tivera dificuldade de entender, de compreender, de distinguir a voz de Deus. Por nome Samuel. Samuel, ainda na sua tenra idade, Deus vira para Samuel e fala: Samuel. E ele achando que quem estava ali chamando era o sacerdote Eli. E ele levanta, vai correndo, vai até Eli e fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Eu não te chamei. Tem muitos crentes que não mais sabem distinguir quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. E nós precisamos de distinguir que quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Eu preciso de distinguir isso. Isso tem levado a muitos crentes ao colapso espiritual. E a proposta é esta, que nós entendamos, compreendamos, distinguimos qual é a voz de Deus. A segunda vez, do mesmo jeito, Samuel corre a Eli. A terceira vez, aí Eli percebe: opa, é Deus que está chamando ele. Ó, deixa eu te falar uma coisa, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar, aí você fala assim: fala que o teu servo ouve. Aí quando Deus fala com Samuel, Samuel põe-se de pé, em prontidão, fala: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Agora eu estou compreendendo que é o Senhor que está falando. Às vezes tem pessoas que é necessário, Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala 3 vezes. E às vezes a pessoa não entende que Deus está falando. E eu abro um parênteses aqui para dizer para alguém aqui nesta noite: por algumas vezes Deus sussurrou no seu ouvido, e você ignorou a voz de Deus. E Deus nesta noite volta a falar contigo nesta oportunidade. E o que Deus quer e tem para você é livramento. Portanto, dê ouvido à voz de Deus. Deus fala uma vez, Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes. Aí então ele entende que é Deus que está falando com Samuel. E aí Samuel volta e aí começa a distinguir. Uma vez ouviu a voz de Deus, e toda vez que Deus vai falar com Samuel, Samuel já não precisou mais de auxílio de Eli para distinguir a voz de Deus. Quando eu sei, quando eu compreendo, quando eu tenho familiaridade, quando eu tenho intimidade, quando eu convivo com Deus, eu não tenho dificuldade de distinguir a sua voz. Não tenho. Samuel não tinha familiaridade. Samuel não convivia com Deus. Samuel não tinha uma experiência com Deus. Daí então Samuel começa a ter uma intimidade com Deus, conhecendo Deus pela voz. Opa, é Deus que está falando. É Deus que está falando. Sabe por que é necessário que eu distinga quando é Deus que está falando? Aí eu não vou ser engodado, eu não vou ser enganado, eu não vou ser ludibriado, eu não vou ser trapaceado por pessoas que se diz de Deus, mas não são de Deus. Percebem? Como diz o pastor Eliel, percebe a necessidade de eu conhecer a voz de Deus? Quando a Ruth falou, pronunciou,
Eu acho que ela nem tinha terminado, o pastor Eliel falando, é a Rutinha. Por quê? Porque ele a conhece. Tem intimidade, convivência, relacionamento. É a voz da Rutinha. E quando nós temos intimidade com Deus, opa, é Deus que está falando. Opa, é Deus que está mandando. Opa, é Deus que está agindo. Isso é familiaridade. Eu preciso de ter intimidade com Deus. É o ponto X da questão. Não é aquele X que foi proibido aqui no Brasil, não, viu? É o ponto X da questão. É nós termos intimidade com Deus. Agora veja aqui. Nós lemos aqui alguns textos. A partir do versículo 1 que nós lemos, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5, foram os versos, ou os versículos 1. E eu até adotei um método hoje, inédito para mim. Eu sempre fico me debruçado, orando, buscando, e etc. E hoje eu adotei um método diferente. Eu orei, alimentei, e eu fui refletir pela rua, fui fazer uma caminhada, pastor. Fui fazer uma caminhada, e aí comecei a caminhar, e não obstante estar vendo pessoas passarem por mim, mas meditando nesta palavra, conhecendo a voz do bom pastor. Eu preciso conhecer a voz dele. Às vezes eu conheço a voz do irmão. Às vezes eu distingo bem a voz dos meus pares, dos meus filhos, das minhas filhas, da minha esposa, do meu esposo. Mas eu preciso também, acima de tudo, conhecer a voz de Deus. Eu preciso conhecer a voz de Deus. Agora, como distinguir ou como conhecer a voz de Deus? A partir de qual ponto? O que me identifica? O que vai me mostrar que aquela é a voz de Deus, para que eu não caia em laços de pessoa que se diz de Deus, mas não são de Deus? Primeiro, a voz de Deus promove, provoca, gera salvação. Se essa voz que se diz ser de Deus, se não gerar salvação, não é de Deus. A voz de Deus salva, a voz de Deus restaura, a voz de Deus liberta, a voz de Deus transforma, a voz de Deus cura. Lembra de Lázaro? Lázaro, vem para fora, sai para fora. A voz de Deus ecoou lá no túmulo e trouxe a vida a Lázaro. Tem muitas pessoas aí ensinando outros viés, apontando outras pessoas como mediador da salvação, colocando o evangelho facilitado, um evangelho sem dificuldade, um evangelho só de bonança, de felicidade. Mas olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 12.
Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há outro nome dado, Jesus Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Se esta voz não salvar, não é a voz de Deus. Se esta voz não restaurar, não é a voz de Deus. Se esta voz não curar, transformar, libertar, não é a voz de Deus. Como diz o pastor Célio, seguramente eu lhe afirmo isso: se não tiver esta salvação, transformação, libertação, não é a voz de Deus. Então, o primeiro ponto que eu aplico aqui, que está lá no versículo de número 9, que diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A voz de Jesus promove salvação. Só em Jesus temos salvação. A voz de Jesus gera mudança de vida. A voz de Jesus gera mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Então, o primeiro ponto que eu identifico a voz de Deus é quando há salvação de alma, transformação de vida, retorno de pessoa. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Segunda observação que eu faço aqui, para nós distinguirmos qual é a voz de Deus das demais vozes, para que eu não siga a voz de estranho, a voz de Deus me dá liberdade. Me dá liberdade. Olha o que diz a sequência do versículo de número 9. Entrará e sairá. Isso fala de liberdade. A voz de Deus nos dá liberdade. Liberdade de quê? Nós estamos livres do pecado. Estamos livres da servidão do pecado. Liberdade não é libertinagem. É diferente. Liberdade, ela respeita os seus limites. E Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. E já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é liberdade. A voz de Deus tem que gerar em mim a liberdade, não uma falsa liberdade, porque a falsa liberdade me conduz à libertinagem, e a libertinagem é antibíblica, é condenada pela palavra de Deus, e eu preciso de distinguir isso. Eu não posso mais ser engodado por esses pseudos evangelistas. Não posso. Eu preciso de pautar a minha fé na salvação em Cristo, na liberdade em Cristo. Em Cristo. Nós não estamos mais sob a servidão da lei. Nós não estamos mais sob a servidão da lei. Nós estamos livres. Livres em Jesus Cristo. Eu posso cantar, eu posso orar, eu posso falar, eu posso gritar na presença do Senhor, porque eu sou uma pessoa livre. A voz de Jesus, a voz do bom pastor me deu liberdade. Liberdade é o passaporte, é o passaporte de eu poder voar, desfrutar, aleluia, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém, irmãos? A terceira ou terceiro ponto para nós distinguirmos a voz de Deus é que a voz de Deus nutre a nossa alma. Nutre.
Olha o que diz o verso, ou o versículo. Versículo número 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. A voz salva. Entrará e sairá. Liberdade. Encontrará pastagem. A palavra, a voz do bom pastor nutre, me alimenta, me fortalece. Então, se a voz que você ouve diária, se não está nutrindo a sua alma, então não é a voz de Deus. O que você está ouvindo nas mídias sociais, se não está nutrindo a sua alma, então não é de Deus. Não é a voz do bom pastor. Agora, se você sentir a sua alma nutrida, é a voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor me nutre. Nutrir é você estar imune. Nutrir é você estar protegido. Nutrir é você estar fortalecido, resistente, com a musculatura espiritual firme, resistente, inabalável. Agora a pessoa fraca que não é nutrida, aí você olha para aquela pessoa, está desnutrida, está raquítica, está sem cor, porque está desnutrida. Mas a voz do bom pastor me nutre. É tão bom quando você vem à igreja. Às vezes você está com um problema tão grande, tão pesado sobre os seus ombros. Aí quando chega a hora da palavra, Deus usa o pregador, e aquela palavra vem de encontro à minha necessidade, e eu saio tão leve, tão leve, tão leve. Às vezes o problema nem resolvido foi, mas só de você ouvir a voz do pastor, você sai fortalecido. Sai fortalecido. E o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração era exatamente isso. Que nós nos interessemos mais em conhecer a voz do bom pastor. Sabe por quê, irmão? Os dias que estamos palmilhando são dias que nós não é de se esperar melhoras. Não. Lamento em te dizer isso. Cada dia mais as coisas estão piorando. Cada vez mais as coisas estão ficando difíceis. E o diabo, ele sabe disso. E ele está cauterizando a mente das pessoas. E as pessoas estão sendo incrédulas, tornando-se incrédulas. Aí Deus está falando, não é Deus não. A Deus está ordenando, não é Deus não. Por quê? Porque estão com as mentes cauterizadas. Um dos exemplos que nós usamos aqui nessa noite foi de alguém que não clamava, que não falava, que não fazia uso da sua voz, que é um meio, um veículo de comunicação. Aí não teve como o número 4 distinguir. Se eu não falar, se eu não comunicar, se eu não fazer uso da minha voz, como eu vou ser servido, atendido? Nutrição. O crente precisa estar nutrido. Para caminhar para o final. A voz do bom pastor nos dá vida e vida em abundância. Vida plena. Vida completa. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, o Senhor Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente, completa, abundante. Se a voz que você ouve, se não estiver te propiciando uma vida completa, uma vida plena, não é a voz do bom pastor.
A voz do bom pastor me dá uma vida plena, completa. Eu não estou aqui referindo ou fazendo apologia a riquezas, a uma vida abastada financeiramente. Não! É uma vida abundante em Cristo Jesus. Como diz o nosso irmão Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso é uma vida completa. É uma vida completa. Quando eu fiz aqui o uso de da fala do pastor Eliel, essa noite é uma noite para nós pensarmos. Por que necessário é que eu pense nesse caso? Porque Jesus está voltando. E eu não posso ser ludibriado por essas vozes, que parecem ser vozes de Deus, mas não é. Parece que é Deus falando, mas não é. E Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você não caia em laço, em armadilha, em dificuldades, ouvindo ou dando ouvido a voz de estranho. A voz de estranho. Porque a voz de estranho não quer o seu bem. O estranho não quer a sua alegria. O estranho não quer ver você feliz. O estranho não quer ver você alegre. O estranho não quer que você tenha paz. O estranho quer ver você na lona, na dificuldade. Mas Jesus quer dar vida e vida com abundância. Portanto, a Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu não quero aqui ficar enchendo linguiça. Aqui encerro a minha participação. Mas dizendo para você, pensa nisso. Que eu saia daqui querendo mais e mais conhecer a voz do bom pastor. Eu preciso. Porque as mídias sociais estão recheadas de pregadores que se diz ser usado por Deus, com mensagens de alta ajuda, estimulando as suas emoções. Hoje, até naquele momento, você está alegre. Opa, Deus falou comigo. Mas amanhã a tristeza recai sobre você. Você dá até vontade de entregar a sua carteirinha de membro. Mas eu tenho esta palavra de Deus para você pensar nessa noite. Ouça a voz de Deus, do bom pastor. E com certeza, a vitória é sua. A vitória é sua. Deus abençoe.